Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe, no Nossa Macaé a gente fala de tudo. Fala de política, fala de saúde, de medicina, relações pessoais, relações sociais. Mas hoje vamos falar sobre relações contábeis. E a gente está num período, a gente vai falar com ela, que é contabilista, profissional há mais de 20 anos, que lida com essa questão nervosa que é o imposto de renda. O nome dela é Cristiane Moreira. Cristiane, prazer em te receber aqui no Nossa Macaé. Obrigada pelo convite. Esse dia está sendo muito importante, até mesmo para eu passar algumas dicas, né, para quem queira fazer seu imposto de renda. Eu acho que vai ser bem bacana aqui o nosso bate-papo. Imposto de renda, vamos falar de imposto de renda, que é esse grande vilão aí, que tem gente que treme, que fica nervosa quando chega esse período de maio, né, que é sempre ali perto da data limite. O leão tá rugindo pesado, né, Cristiane? Tá. E o contribuinte tem até o dia 30 de maio para entregar a sua declaração. Tá? Não deixa passar esse prazo, porque senão paga multa por entrega em atraso. Que é até 30 de maio que tem que entregar. E aí a multa é R$ 265? O mínimo é R$ 165,74, Isso. tá? Mas ou aí um percentual sobre o imposto devido, né? Existe um percentual se for, né, se o imposto for maior. Aí existe um percentual de cobrança de multa. Então, o importante é não deixar, né, de entregar fora do prazo, né? Desculpa a indiscrição da pergunta. Há quanto tempo você trabalha com contabilidade? Ai, vou falar, eu trabalho há 32 anos. Com contabilidade. 32 anos, eu comecei em escritório de contabilidade aqui em Macaé, e há 25 anos eu tenho meu próprio escritório. Legal, como é que é o nome do escritório? É a Moreira Quintino Contabilidade. Moreira Quintino Contabilidade em Macaé. Isso, em Macaé. Tá nas redes sociais? Tá, qualquer coisa é @Moreira Quintino Contábil, e a gente está lá para... @Moreira Quintino Contábil. Tá aí, anota aí que você pode. Contador, advogado, é bom você ter na agenda, né? Você sempre pode precisar de um. Meu WhatsApp é cheio de pessoas querendo tirar dúvida, é uma loucura. 32 anos em contabilidade, você vem da contabilidade analógica, do formulário de papel carbonado. Isso. Você pegou toda a transição para a digitalização e para essa tecnologia que está aí hoje, que você baixa no próprio celular, você faz uma aplicação, uma declaração. Uma declaração hoje, nos aplicativos e tal. Mas não era assim antes. Não. Né? Você tinha que passar no lugar, pegar um formulário, uma coisa louca. Antes, eu sou da máquina, no tempo da máquina de escrever. De escrever, né? eu também sou. Um contrato era feito em 4 vias. Se você errasse uma letra, já era. Você tinha que voltar tudo outra vez. Então, eu era boa em datilografia. E aí veio a era do computador. Falei assim, gente, eu fiquei encantada. Eu tenho que, né, aprender. A gente ficou fascinada, porque eu peguei aquela fase, aquela transição, né? Inclusive do computador, né? Daquela tela azul marinho. Primeiro era o modelo DOS, era o DOS, aí depois veio o Windows, aí eu falei assim, meu Deus, eu não queria sair do DOS nunca mais. Aí o pessoal do programa, Cristiane, vamos mudar para o Windows, é melhor. É aquela coisa que a gente já estava funcionando para a gente já sabia que ia mudar de um tempo para o outro. Aí quando você acostumava com o Windows, trocavam ele. Aí passamos para o Windows com muita luta, mas assim, hoje adianta muito, mas ao mesmo tempo, hoje tudo informatizado, a Receita te pega mais rápido. Sim. Antigamente a fiscalização
era através de notificação, os fiscais do estado te passavam uma notificação para a empresa, te davam um tempo, 30 dias, 60 dias para você organizar a documentação e enviar. Hoje não. Hoje a própria Receita Federal já te autua, né? Autua não, te notifica, você responde à Receita, se ela aceitar seus termos, tudo bem. Se não aceitar, você já vai pagar uma multa. Tá nesse nível. Hoje não tem mais fiscal que bate na porta do empresário. Não existe mais. Hoje é tudo através da Receita Federal, que manda uma notificação para você, e aí você tem que se virar e responder aquilo lá. Por quê? Porque hoje as declarações estão se cruzando. Entendeu? A Receita, ela sabe a sua movimentação do banco, a Receita, ela sabe o que você vendeu, o que não vendeu. Ela só está te esperando você informar. Ela está quieta, tá? E vai ter uma hora que, se você começar a sonegar, ela vai lá, te manda uma carta e acabou. E você vai ter que dar seu jeito de responder e cumprir aquilo ali que ela está perguntando. A gente brincou aqui com esse negócio da transição, né? Veio da máquina de escrever, do DOS, dos primeiros Windows. Isso não é para entregar a idade, não é nada disso, não. Porque eu quero perguntar para a Cristiane, na verdade, é um outro negócio. Tanto tempo mexendo com contabilidade, e particularmente com declaração de renda, eu queria te perguntar o seguinte: eu ia falar estupidez, mas eu vou estar sendo um pouco grosseiro até com quem às vezes comete um erro por desleixo, mas não é necessariamente por tentativa de ludibriar o fisco. Mas quais as maiores tolices que você já viu as pessoas fazerem julgando que estão driblando o leão do imposto de renda? Então, aconteceu até particularmente com um amigo meu, acho que ele vai ficar bem chateado. É só não falar o nome. Não. Ele chegou no meu escritório, eu fui fazer a declaração dele, ele fazia com outra pessoa. Sim. Ele falou assim: Cristiane, coloca meu pai, que o pai dele é aposentado. Coloca meu pai e coloca minha ex-esposa. Eu falei assim: mas peraí, seu pai não é pensionista? Ah, mas eu pago muita conta dele, você pode colocar na minha declaração. Aí eu fiquei olhando para ele, né? Aí daqui a pouco, a minha ex-esposa também. Eu falei assim: mas você é de boa com esse valor que você paga para sua esposa, para sua ex? Cara, ela todo mês precisa do meu dinheiro e tal, eu vou lá, ajudo. Eu falei assim: se não mas é isso extraoficial. É extra. Extraoficial. Não pode. Aí ele falou assim: pô, Cristiane, a outra pessoa sempre fez e nunca deu nada. Eu falei assim: então foi o seguinte, você pega seus documentos, procura essa pessoa, vai fazer com ela e vamos manter a nossa amizade. Tá bom? Você não vai ficar chateada? Ah, não, foi. Depois de 2 anos, ele virou, Cristiane, eu achei assim, Cristiane é tão fraquinha, nem sabe fazer esse escambalacho. Voltou 4 anos de multa na Receita Federal. Ele está pagando um carro para a Receita Federal. Eita. Porque foram os 4. Porque a Receita Federal ela tem fria, 5 anos para te pegar. Ela é fria, né? Se você faz a declaração esse ano, ela tem mais 4 anos para te pegar. Ela não precisa te pegar ano que vem, nem daqui a 2 anos. Deixa você lá. Deixa você. E quando ela te pega, ela vem, te coloca na malha fina e ainda coloca 75% de multa. Entendeu? Então, o que ele teve que fazer? Pegar esse período todinho, fazer um parcelamento desses anos todos. Deixa entendeu? eu arriscar uma opinião, que na verdade também é uma dúvida. Quando a Receita faz isso, nesse exemplo real que você me deu, quando a Receita tem essa postura do tempo, é um pouco também para ver se no ano seguinte não acontece e ela pode caracterizar aquilo só como um desleixo. Talvez seja a repetição seguidamente que dê a ela a certeza que é uma ação deliberada de burlar o fisco, não é? Não é nem. Não é porque tantas declarações, né, que a Receita recebe que ela não tem tempo de te intimar. Eu imagino que eles não têm profissionais para verificar tudo de uma vez só. Então, eles pedem esse prazo de 5 anos, entendeu? Para eles terem tempo, para aquilo não passar, mas eles terem um tempo de pegar você, tá? A Receita, ela é o seguinte: você faz a sua declaração, daqui a 1 mês, 2 meses, você entra lá, vê se ela foi processada. Se ela foi processada, tá ótimo. Tá? Ok. Quanto mais demora em análise... Se ela está em análise, pendência, ela te avisa que está com pendência. Então, o importante é fazer a declaração e depois olhar lá no ECAC
para ver se ela está com algum tipo de pendência. Uhum. Porque ela te dá um prazo, né, para você consertar aquela sua declaração. Uhum. Tá? Ela não vai te abocanhar de um ano para o outro assim tão rápido. Ela te dá um prazo. Mas é bom você entregar a sua declaração e depois dar uma olhada lá no ECAC para poder ver se está tudo certinho com a sua declaração. Então, Tá? esse exemplo do seu amigo é um de um desleixo. Mas existem outros também, outros tipos de... É um desleixo, assim, ele sabia, porque até para todo mundo saber, quando você coloca seu pai e sua mãe, realmente muitos filhos ajudam o pai e a mãe, né? Mas se bota como dependente, tem que entrar com o rendimento deles também, da aposentadoria. Tem que botar dependente, entrar com o rendimento do pai ou da mãe na declaração dele. Entendeu? Tem que mencionar quanto o pai ou a mãe ganham. Aí é o seguinte, eu tenho minha mãe, vou botar minha mãe como dependente, ela ganha um salário mínimo, mas só que eu ajudo muito minha mãe, mas minha mãe tem muita despesa médica. Uhum. O que eu posso fazer? Eu coloco ela como dependente, coloco o salário dela e uso todas as despesas médicas. Sim. Isso aí você tem que avaliar, vale a pena ou não, tá? O negócio é entrar com rendimento do pai ou da mãe na declaração. E muitas vezes até compensa você colocar como dependente. Entendeu? Já que você ajuda seu pai e sua mãe, entra como dependente, mas coloca todas as despesas médicas dela ali. A pessoa tem gastos com plano de saúde. Coloca tudo, fisioterapeuta, aí entra tudo ali. Certo. Você falou dessa coisa ainda sobre o tempo que a Receita Federal leva, e me ocorreu a seguinte questão. Mesmo com toda a tecnologia hoje empregada no monitoramento fiscal de todos os cidadãos brasileiros, ainda assim a gente pode chegar à conclusão de que a Receita não tem recurso humano para olhar tudo. Não tem. Não. Se ela tivesse, ela ia pegar muita gente. Ainda passa muita coisa batida. Passa. O Pix passa batido. Eles não têm estrutura para né? Eles não têm. É assim, vai ser um sorteio. É por amostragem, né? No final das contas. Vai ser um sorteio, porque não tem condições. Todo mundo, a maioria dos empresários recebe Pix na conta. Tem empresário que fala, não vou pagar imposto em cima desse Pix. Mas assim, a gente é muito claro, você tem que pagar. Porque se amanhã a Receita... E já aconteceu, tá? Já aconteceu lá no escritório. Foi por causa de mixaria, acho que foi 200 e poucos reais, há 3 ou 4 anos atrás, que houve esse rendimento da empresa, a gente teve que refazer o Simples todinho por causa desse valor. Olha aí. Porque o Simples é um acumulado. Então eu tive que ir lá atrás, lá em 2023, 2022, acrescentei aquele valor naquele mês e depois eu vim refazendo a contabilidade todinha da empresa. Olha a trabalheira. A Receita, acredito que seja assim, ela pega, né? Não vai pegar todo mundo, mas se você for sorteado, assim, meu amigo... Macaé é uma cidade que está numa região que tem um quantitativo bom de empreendedores, pequenos empreendedores. Hoje, com o MEI, essa coisa ganhou ainda um corpo bem maior, mas você tem gente que está no Simples, empresa de pequeno porte, aquelas... Não tem mais a terminologia EIRELI, né, de responsabilidade limitada, isso mudou esse nome, né? Acabou, EIRELI. Mudou para um outro, o AP, eu acho. Agora é tudo limitada, empresa unipessoal. Empresa unipessoal, exatamente. Sempre teve uma confusão, desde quando eu leio as coisas, me entendo por gente, procuro entender as coisas, sempre houve uma confusão sobre a renda da empresa. O sujeito é um encanador, um profissional de instalação hidráulica, ele abre uma empresa e aí ele é a empresa. Ele, a bolsa de ferramentas dele e o baúzinho do veículo dele, aquilo ali é a empresa. E aí ele presta serviços e entra dinheiro. E aí tem um problema com a tal da retirada. O que é tributável como retirada, o cara pode sair sacando da empresa e gastando como se fosse a finança pessoal. Como é que é essa ciência? O que acontece? Hoje em dia existe uma declaração que é FD-REINF,
que todo empresário, estando num simples ou não, lucro presumido, lucro real, ele tem que primeiro fazer o balanço da empresa. Muitas empresas não têm balanço, que tem muita que não precisa de fazer balanço, que uma empresa está no Simples Nacional. Precisa, sabe por quê? Porque ali a gente informa para a Receita Federal antecipadamente, através dessa declaração REINF, o valor da retirada dele. Tá? Dessa pessoa física. Por exemplo, que eu falo lá com meus clientes, olha só, você faturou, você ganhou 20 mil, você pega esse 20 mil, transfere para sua conta. Não fica pagando suas coisas pessoais na própria empresa. Porque uma coisa é CNPJ, outra coisa é CPF. Joga esses 20 mil para sua conta pessoa física, lá você paga. Lança como retirada. Por quê? Porque esses 20 mil eu vou demonstrar lá na REINF que foi um lucro para ele. Foi um lucro que ele tirou da empresa dele. Porque quando chegar no imposto de renda pessoa física, eu vou ver todas essas retiradas que eu informei na REINF, mês a mês, e a Receita já sabe que aquele valor vai para rendimento isento. Você não paga imposto. Mas a sua contabilidade, ela tem que ter balanço, entendeu? A sua contabilidade tem que entregar a REINF, entendeu? Para quê? Para a Receita antecipadamente saber desse valor, desse lucro, essa retirada, porque lá no seu imposto de renda pessoa física não paga mais imposto. E muitos empresários fazem errado. Até porque não sabem dessa informação, não sabem né? dessa informação, tá? Então, tem que ter uma contabilidade organizada, tem que fazer o balanço patrimonial, o seu contador tem que informar na própria REINF aquela retirada, né, do seu lucro, porque a Receita vai saber e lá no final, lá no seu imposto de renda, aquele rendimento vai ser todo isento, não paga mais imposto. Mas a contabilidade tem que estar organizada, tem que ter balanço. Tinha um ditado antigamente que dizia o seguinte: tem gente que só lembra do dentista quando sente dor de dente. Isso. Acontece com contabilidade, com contador também? Só quando Sim. o bicho pega? Bicho pega. Porque a turma não quer pagar, né? O honorário, Bicho pega. talvez. Não tem um pouco disso também? Tem empresário que é maravilhoso. Tem empresário, assim, que dá maior valor ao contador, tá? Mas tem empresário, tá muito caro, vou procurar ali que tá mais barato. Não Meu tem sobrinho aquela sabe coisa. fazer. Fulano faz isso aí rapidinho. Mas quando recebe uma carta da Receita Federal, aí fica louco. O povo morre de medo da Receita Federal. Medo danado. Quer Eu acho que dizer, tem você sabe que o ter que mesmo. acontece? As pessoas, às vezes, procuram um profissional para pagar pouco, um profissional que não saiba trabalhar, entendeu? E ele está perdendo dinheiro, porque ele deixa de ter dica de contadores experientes, que Macaé tem muitos contadores bons, entendeu? Ele acha que ele está ganhando, mas ele está perdendo, pagando, às vezes, de mixaria. Entendeu? Tem empresas que paga, não sabe fazer nenhuma substituição tributária de produtos e a pessoa paga pelo valor cheio. Então, aquele valor que ele está pagando ao contador, né, tão pouco, ele está fazendo a contabilidade assim, e ele acaba pagando mais. Então, tem que procurar. Hoje em dia, a Receita está pesada. Hoje, a gente vive para fazer declarações. A gente diz que a gente é funcionário do governo. O contador virou funcionário do governo, entendeu? É meio que... E tipo assim, e a gente não tem ninguém que dê curso pra gente, sabe? A gente fica à mercê de prefeitura, de estado, da Receita, e eles não investem no contador. Né? A gente tem que se virar com o nosso dinheiro para pagar os nossos custos, para a gente entender as declarações deles. Ou seja, quando o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, muda os procedimentos, insere normativas, novos procedimentos, normativas, etc. e tal, eles não dão nenhum tipo de subsídio para o profissional? Não, a gente que tem que se virar. A gente que paga nossos cursos. São cursos caros. A Receita não tem sequer uma plataforma para o profissional de contabilidade buscar? Para você ler, mas você não tem um profissional, não tem ninguém para te ensinar. Não tem pulo do gato, né? Não tem pulo do gato. Você que tem que se virar. Você que tem que pagar seu curso e fazer. Entendeu? Porque você é responsável. Porque se você entregar uma FD fiscal contábil errada, o seu certificado está ali. Você vai ser chamado.
Isso que eu acho injusto, né? E a gente ainda tenta, né, organizar ao máximo a empresa para a gente poder entregar as declarações redondinhas. Porque tem empresário também que não vale nem a pena você ter no seu escritório. Não vale a pena. Imagina. Não vale. É aquela pessoa que, nunca aconteceu. Porra, não quero que aconteça comigo. Não quero. E isso que a Cristiane está falando, tem um detalhe que é uma opinião minha, quando ela usa a frase, tem funcionário que não vale a pena ter no escritório. Você pode, de repente, estar achando que isso tem a ver com um tipo de empresário. Tem funcionário? Não, tem empresário. Perdão. Você pode estar achando que, de repente, essa frase tem a ver com um tipo de empresário, com um tipo de perfil de negócio, ou um empresário periférico. Ou de uma... Não é. Não pense que é o empresário do bairro, não. Às vezes o empresário lá do bairro é mais certinho que muita gente que está em prédio bonito de beira de praia. É empresário grande. É um empresário grande, que se for pro buraco, leva gente. Imagina. Não é pequenininho, não. Não, é gente grande. Entendeu? Gente com roupa bonita. Com carro bonito. Na verdade, são todos os tipos. Eu não estou falando que é só porque o empresário pequenininho faz isso. São todos. Muitos empresários são assim. E te digo o seguinte, todo esse ano que eu trabalhei com contabilidade, eu sempre falo, quando o cliente chega lá no meu escritório, eu falei, se você não entender a tua empresa, se você não souber o que você vai pagar, você vai quebrar. Eu procuro sempre passar para ele, você tem que saber o valor do teu imposto, você tem que saber sua carga tributária, para quê? Até para você precificar o valor do seu serviço. Quanto custa existir, Quanto custa. E meu escritório, o que eu faço? Eu faço uma reunião com o departamento fiscal, olha, você quer que a minha menina vá lá na tua empresa, vê com as suas funcionárias como é que faz uma nota fiscal? Eu ainda me disponibilizo para poder, porque para mim, entregar as notas certinho, o movimento certinho, me adianta. Eu ainda faço isso, eu treino pessoas dentro da empresa para poder entregar o movimento redondinho. Para quê? Para a contabilidade ficar redondinha. Criar uma rotina, né? E a empresa cresce. Porque ela sabe exatamente qual é a despesa dela, qual é a receita, o que ela tem, o custo. O empresário que entende o seu negócio, ele cresce. Entendeu? O empresário que deixa isso para depois. Gente, geralmente não vai. Não vai, eu fico engateando a vida toda. É até um conselho, fica ali virando o arranque, né? Mas não sai do lugar, Pois é. A gente está falando de imposto de renda, estamos no período de imposto de renda, lembrando mais uma vez, dia 30 termina o prazo, não é isso? Dia 30 de maio. 30 de maio termina o prazo, não tem choro nem vela, depois não adianta chorar. Ainda sobre o imposto de renda, qual o erro campeão? Existe um erro campeão que pode se chamar assim, esse todo ano tem aos montes? É sempre o comprovante de rendimento. Porque tem gente que tem vários vínculos empregatícios. Aí esquece sempre de um e ele cai na malha, esquecendo um rendimento, que seja de R$100. Se a fonte informou para a Receita... Se a fonte informou, ele não informou, ele vai cair na malha fina. Esse é o campeão. Hoje em dia, quando a gente faz a declaração, hoje eu até procuro entrar lá no ECAC, né, para poder... dá uma olhada naquela declaração pré-preenchida pela Receita Federal, ela ainda não está 100%, tá? Mas existe bastante informações lá que já dá para juntar com a sua declaração ali, até mesmo para conferir, porque às vezes o empresário, quanto mais médico, o médico ele esquece muito, né, dos rendimentos, aí eu dou uma olhadinha lá, tá faltando esse rendimento, eu vou lá, incluo e pergunto a ele, ó, você recebeu isso aqui? Recebi, esqueci de mandar. Então, eu já me adianto olhando essa declaração. O médico e o dentista, eles têm a figura do livro caixa, não é isso? Tem. Quando ele recebe como pessoa física, a gente faz um livro caixa para ele, tá? Porque ele é obrigado a pagar o Carnê-Leão mensalmente, tá? A gente coloca todas as recibos, aquele recibo que ele coloca, que ele dá para o cliente dele, todo por CPF. Agora é assim, joga o CPF
e a despesa dele. Se der o imposto, ele paga o Carnê-Leão. Se não, ele não paga, mas já está informado lá no programa do E Carnê-Leão. é só assim, então, que você, que declara imposto de renda, pode pegar um recibo de um médico, de um dentista e lançar na sua declaração. Isso. Porque você sai na praça e pergunta se tem alguém vendendo recibo, vai aparecer um dizendo que tem. A gente sabe que tem. Mas você sabia que tinha uma... É que agora, eu 30 anos, é muita história, A gente sabe que tem. Eu conheci uma figura que ficava na praça, Veríssimo de Melo, oferecendo recibo de dentista. Eu conheci. Gente, existia isso sim. É. E você acredita, né, que lá atrás, muito tempo, né, todo mundo, Cristiano joga 10 mil aí, 5 mil, 15 mil. E aquilo era praxe. A Receita Federal, isso já tem uns 6 anos atrás, 7 anos. A Receita Federal, aí todo mundo que colocava acima de 10 mil, a Receita mandava uma carta dizendo que queria ver os recibos e queria ver o procedimento. No caso de médico, dentista, estética, essa coisa. Que botava 10, 15 mil. Sim. Aí além de fazer declaração, a gente, né, tinha que entrar com processo para colocar, a gente pediu o receituário, bota aí que você, meu dente está com cárie, isso, aquilo e tal, não sei o quê. O dentista fazia um monte de coisa lá, o laudo. Aí daqui a pouco indeferiam. Eu quero ver o extrato bancário para saber de onde que saiu esse dinheiro. Olha só que loucura. Aí eu sei que a gente conseguiu, né, andar com aquilo, mas nunca mais houve isso aí que todo mundo ficou com medo. Aí diminuiu bastante, é o medo da Receita. A gente falou de dentista, de médico, e aí me ocorre aqui o seguinte, as deduções legais que uma pessoa poderia usufruir, que está à disposição dela, mas que ela acaba não lançando mão porque não sabe ou passa despercebido. Porque a gente sempre lembra de dentista e médico. Mas tem mais coisas além disso? Deduções legais? Tem a previdência oficial, né? A previdência de... sim, lá que você pode... Que a fonte já informa quanto reteve. Tem a previdência que você pode, a despesa com educação de filho, o que mais? Plano de saúde, fisioterapeuta. Fisioterapeuta entrou há pouco tempo, não é? Não podia entrou, até algum tempo atrás. Entrou, mas pode também. Gastos com psicólogo, por exemplo, podem deduzir? Também, pode. Psicólogo também. Entrou. Todo aquele que é considerado profissional de saúde. De saúde. De saúde. Tá? Lá na declaração tem lá... Atenção, e psicanalista não é profissional de saúde, é bom dizer. Né? Porque o psicanálise... Não, tem que ser formado. Tem que ser formado, isso. Formado, tá? Tem que estar formado lá para poder ter essa despesa. Certo. Bom, tem educação também, né? Tem com educação, né? Os pais, as mães... Mas não curso de inglês. As pessoas temem que achar que curso de inglês entra na dedução. Não entra. Curso de idiomas não entra. Não, idiomas mas não. O curso técnico sim, né? Técnico sim. Tá. Ainda vigora aquele princípio de que o curso técnico, o ensino universitário privado, pode ser dedutível desde com um filho maior de 18 até 24 anos? Até 24, estudando. Até 24 estudando. Mas o limite é 3.500 e poucos reais, por tá? mês? Não, por ano. Por ano só? Só. Tem gente que gasta 20 mil... mas só pode usar 3.560. Ou seja, um pai que paga a faculdade de medicina de um filho na casa de 10 mil por mês, que é mais ou menos o curso de medicina e odontologia, custa isso. São os mais caros do Brasil. Ele só pode abater 3.500 e pouco. 3.500 e pouco. Por aí só. E lamba os beijos. E tá, de graça a Deus. O leão é nosso sócio? Como é que é isso, doutora Cristiano? Chama a doutora. O leão é nosso sócio? É o quê? Quase. A gente tem um leão no porão e não sabe que tem, e ele parte da nossa comida, quem come é ele. Quem come mais a parte é ele. Ele é guloso. É a tal da parte do leão mesmo, né? Ele é bem guloso. Que loucura, que loucura. Bom, eu acho que a gente esclareceu um pouco questões relacionadas ao imposto de renda. O imposto de renda, como está no momento aí, é importante. Eu vou até dar uma dicasinha. Por favor. A obrigatoriedade de entrega da declaração é quem faturou 33.888 no ano. Agora, se você faturou no ano de 2024 20 mil, de repente fez uma rescisão de 20 mil, aí teve um imposto retido. Sim.
Tá? Você pode fazer essa declaração para você pegar aquele imposto retido de volta. Você consegue tomar lá a sua restituição, um pedacinho dela. Você, né? você pode, se você ganha R$ 1.500 por mês, você pode fazer a sua declaração. Eu quero fazer minha declaração para quando o banco pedir, eu já tenho meu comprovante de renda. O fato de você ser isento não exclui de declarar. Não, você pode declarar. Obviamente. Quanto mais se você tiver esse valor retido. Tá? Eu acho Maravilha. até justo fazer essa declaração para pegar esse valor de volta. Doutora, desculpa chamar de doutora. Cristiane, eu estou fazendo faculdade de Direito, tá? Então aí, Cristiane Moreira, o arroba, como é o nome? Arroba Moreira Quintino Contábil. Arroba Moreira Quintino Contábil, tá onde o escritório? É lá na última Rua do Cavaleiros, é a Avenida Nossa Senhora da Glória, 2987. É lá onde criou-se um sinal de trânsito novo. É, aquele que vai lá para Rio das... Aquela última rua mesmo do Cavaleiros. Do sinal novo ali. É, naquele último prédio ali. Minha Maravilha. sala é lá. Alguém precisando, a gente está lá para poder atender. Ó, uma coisa eu posso dizer, eu não entendo de contabilidade não, mas ela manja do negócio. É 32 anos, Ela né? sabe das coisas, hein? Bom, gente, olha, queria agradecer muito você vir aqui, tirar essas dúvidas pra gente, falar desse assunto importante, porque isso é mais importante que muita gente pensa. Não queira ter a Receita Federal no seu pé. Eu já tive por causa de um erro de terceiros e foi uma dor de cabeça terrivelmente grande. Um belo dia inventário que eu era dono de um imóvel e que eu recebi aluguel de um órgão público e me lançaram na Receita como dono de um imóvel e recebedor de aluguel, e eu caí na malha fina e foi um tormento para eu resolver. Depois, fora do auto, conto. Então, ande direito com a Receita, porque o Al Capone rodou para o imposto de renda. Né? O mafioso pesado. Alfonso Capone rodou para o imposto de renda. Queria te agradecer muito por estar vindo aqui. Vamos marcar uma outra vez para falar um pouco mais sobre essa questão da contabilidade como um todo e da importância disso na vida dos empreendedores de um modo geral. É isso aí. Te agradeço muito eu poder passar um pouquinho, né? Das coisas que eu sei para as pessoas, porque eu gosto de ajudar, sabe? Quando o cliente chega na minha sala, assim, eu quero abrir uma empresa. Gente, meu olho vibra, brilha que nem ele, né? Porque empreender é muito bacana. Com certeza. Quando você pega uma empresa pequenininha, daqui a pouco ela deslanchou, você fica muito feliz em participar daquele processo. Acredito que sim. E eu torço pelos empresários, eu torço pelo MEI, que transforma a empresa. Eu sou uma verdadeira torcedora dos meus clientes. Tá? Então, meu escritório está de portas abertas para dúvida, né? Alguém quiser entrar em contato comigo, é só entrar lá no Instagram e procurar que vão me achar, com certeza. Maravilha, dica tá dada, hein? Bom, esse é o nosso Macaé, você sabe, a gente falando sobre coisas importantes aqui na cidade. Lembro mais uma vez, se você ainda não é assinante do canal TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho das notificações, assim esse conteúdo vai chegar para mais e mais pessoas. Peço você também para compartilhar com todo mundo, hein? Manda aí para os seus parentes, seus amigos, seu ex-sócio que ficou na lona por conta de erros contábeis, manda para ele também, dá uma indireta também, né? E assim esse conteúdo vai chegar para muito mais gente, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição, um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.